dia. Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Todos acordados? Amém. Fiquem felizes, porque hoje é o dia que nós encerraremos a nossa série. Então nós encerraremos, faremos uma recapitulação rápida para encerrarmos então, para não ser maçante e ter oportunidades de novos temas, para passar para os irmãos. Amém? Estão felizes? Estão felizes mesmo? Amém. Amém, glória a Deus. Então vamos recapitular rapidamente essa questão que nós vimos nessa série, daquela questão lá, daquela luta no céu. E nós vimos que Deus é diferente da gente. Nós, naquela oportunidade, destruiríamos Satanás na primeira, da mais cruel forma. E Deus não. Ele permite que o inimigo se autodestrua. Ele dá tempo para que ele saia ileso, não atemorize aqueles outros que vão continuar amando a Deus, pela sabedoria, pelas qualidades que ele tem, e o inimigo vai se autodestruir, e nós vimos que ele se autodestrói na pessoa de um homem, Jó. E nós queremos que ele se autodestrua através da minha vida, e eu desejo que ele se autodestrua através da sua vida também, pelo exemplo que você dê. Amém, irmãos? Olha a responsabilidade. Você sentiu isso? A responsabilidade que Jó tinha de vivificar o nome de Jesus. Nós também temos essa obrigação, esse dever como cristãos. Estão entendendo a responsabilidade? Porque nós somos o exemplo do Senhor vivo na terra, no dia de hoje. Oportunidade nossa disso. Amém, irmãos? É nesse sentido que nós trouxemos. E nós vimos que Satanás leva um tapa na cara, porque Jó, nas duas oportunidades que foi provado, tanto nas finanças, na questão material, tanto na questão física do seu corpo, ele não peca. Ele não peca e é aprovado por Deus. Amém? Isso foi um tapa na cara, foi a resposta de Deus, porque Deus não dá uma resposta, nem uma atitude de destruição. Satanás vai ser destruído. Nós veremos agora no livro de Jó, quando ele acaba. Deus então vai lutar com Leviatã e vai vencer. É isso que nós veremos hoje. Amém, irmãos? Então é nesse sentido que ele leva esse tapa na cara. E Deus não leva em conta uma coisa que nós aprendemos, recapitulando também. Deus não leva em conta palavras ditas no desespero. A mulher de Jó, todo mundo critica, e ela diz: amaldiçoa o seu Deus e morra. Mas uma coisa curiosa, primeiro ponto, ela estava ali com ele. Ela podia ter dado linha na primeira dificuldade, mas ela estava lá com ele. E no final do livro de Jó, Deus condena os amigos de Jó, tudo que eles disseram. Tudo que os amigos de Jó disseram não é bíblico, independentemente de estar na Bíblia. Não é bíblico, não são palavras de verdade, porque Deus diz que eles disseram palavras não retas, mentirosas, e aprova Jó. Jó não, pelo contrário, mas Jó, no seu desespero, ele faz perguntas estranhas para Deus. A própria esposa dele faz essa declaração, mas nós aprendemos que Deus não leva em conta palavras ditas no momento do desespero. Se você, no seu momento de desespero, e todos podem passar, e todos passamos, no seu momento de desespero, Deus não vai te condenar, mas Ele vai estar do seu lado, porque são palavras do desespero, e Deus não leva em conta por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, por causa do seu amor. E por que eu posso afirmar isso com tanta firmeza? Porque está na palavra, e Jó mostrou isso. Amém, irmãos? A palavra é nossa regra de fé. Seja convicto nas coisas da palavra. Amém, irmãos? Nós vamos ver aqui que existem premissas
bíblicas, que vai nos levar a conclusões chocantes, duras, mas são conclusões também bíblicas, porque a premissa foi tirada da palavra de Deus. E aí não é o que você acha, o que eu acho, é o que Deus acha através da sua palavra. A premissa verdadeira das conclusões que nós devemos tirar é da palavra de Deus. Estão entendendo, irmãos? O pensamento lógico é feito disso. Você tem premissas que antecedem a sua conclusão, e elas têm que ser verdadeiras, e não meia boca, porque a sua conclusão será falsa, e você não pode errar na sua conclusão de vida. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Nós vamos concluir uma coisa pesadíssima aqui, e nós vamos concluir através das premissas verdadeiras. Amém? Quem não está entendendo nada, levanta a mão. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vai que alguém se levanta. É melhor não brincar, né? Vai que alguém está com sono e não entende. Aleluia, irmãos. Então, outra coisa que nós aprendemos: todos sofrem. Você tem o direito de clamar. Ele clamou, ele errou em algumas coisas, mas Deus não levou. Chora, irmão, chora nas pés de quem pode resolver. Aprendemos isso. Aprendemos também que existe uma adoração falsa na sociedade, que é o paganismo. Os homens dentro da sociedade buscam deuses que possam ajudá-lo, mas você tem que servir eles. É interessante isso no paganismo. Esses deuses criam, esses falsos deuses criam o homem para serem servidos. E Deus não. Deus cria o homem para se dividir. Quem tem o Espírito Santo no coração? Você está dividido com o Espírito. Ele cria a gente para se dividir em nós. Essa não é o paganismo. Isto é o cristianismo que nós pregamos. É um Deus que se divide na sua criação. Significa que ele não é um Deus vaidoso, ele se divide dele, da sua grandeza. Estão entendendo, irmãos? E esses falsos deuses que são adorados na sociedade, eles exigem, eles obrigam, porque são vaidosos, precisam de serem servidos. Deus não precisa de nada, ele é autossuficiente. Nós precisamos dele, mas ele tem essa qualidade, né, de se dividir. Você divide, irmãos, a sua vida com o próximo? Fica aqui a questão. Vimos também essa questão do desespero da mulher, né? Não xinga ela não, porque o negócio era bucha feia, irmãos. Estava difícil ali. O cara estava fedendo em feridas. Você, mulher, ficaria do lado dele? Ela ficou. Duro, né? Mas ele ficou do lado de Deus também. É uma qualidade que ele podia chutar o pau da barraca, e ele também não chutou. Você chutaria, irmão, o pau da barraca no desespero? Me desculpe falar assim, mas para mim é importante que fique gravado, sublinhado com veemência o que é para ser marcado. E também vimos que existe uma epidemia violenta de egoísmo dentro da sociedade, e isso tem entrado, nós vimos que entra dentro da igreja, que é a epidemia do narcisismo, que a gente tanto explicou aqui. Amém, irmãos? Então, essa forma de pensar igual Satanás pensa. Satanás pensava assim: Jó é egoísta, tira para ver se ele não te cospe no rosto. Por quê? Ele é sua imagem e sua semelhança. Você é igual a ele. Você, Deus, é igual a sua criação. Você é egoísta. Faz para ver se ele não cospe. E Jó foi então um representante de Deus ali, e ele é aprovado pela obediência. Então, essa forma de pensar em si que Satanás tem,
E ele fala para Eva: se você comer, vai ser como Deus. Pense em você, mulher. Você vai crescer, vai ser maior que ele, né? Olha aqui, ó, eu como, ele comeu, eu falei, não acontece nada, isso é mentira. Você vai ter os grandes conhecimentos dele em você. Seja egoísta. Essa epidemia que está entrando dentro da igreja e tem destruído a sociedade. Nós vimos que a metade da sociedade, provavelmente, a Lívia aqui não concorda que seja metade, né? Mas a Bíblia fala que larga é a porta da perdição, estreita da salvação. Ele não fala que é metade. A Bíblia não fala que a proporção é meio a meio, né? Dureza, né? Premissa bíblica. De novo, vamos ficar com a psicologia ou com a Bíblia? Dureza, né? Epidemia, irmãos, essa é a marca da besta que nós vimos. A forma de pensar na testa e a forma de agir nas mãos. A marca do egoísmo que tem destruído famílias, destruído a igreja, destruído a sociedade. Amém? Isso é só a recapitulação que nós já vimos. Essa marca terrível, que é pensar igualmente a Satanás. E nós, como cristãos, nós pensamos com a mente de Cristo. Eu espero que seja assim. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos colocar lá Gálatas 5, 19 e 21, por favor, Mateus. Nós vimos também, recapitulando rápido. Nós vimos aqui as qualidades do caráter adâmico, o caráter sem Deus. Nós vimos isso rapidamente, vale a pena recapitulá-lo para ficar até o 21, tá bom? Porque as obras da carne são manifestas e são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, tudo coisa contra Deus. Idolatria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, aqui é contra o outro, iras, brigas, dissensões, inveja é contra o outro, homicídio é contra o outro, bebedice, glutonaria, pecados de atitudes de caráter contra Deus e contra o próximo, contra o outro, qualidades de bom caráter ou mau caráter, doutora? Fala alto. Mau caráter, misericórdia, caráter, mau caráter, adquiridos de quem, doutora? De Adão, que enganou Adão e Eva. Tinha dito o diabo porque ele passou isso para Adão e Eva. A forma de pensar de Satanás é a forma de pensar adâmico, que é herdado por quem, doutora? Por quem que é herdado isso? Esse caráter adâmico. Quem que herda isso? Todos nós. Toda a humanidade. E como que a gente escapa disso, doutora? Na cruz. Aleluia! Pelo novo. Está claro, irmãos? Você é bom caráter ou mau caráter? Você é bom caráter ou mau caráter? Eu te pergunto. Baseado em quê? Na palavra de Deus. Você tem essa qualidade? A gente infelizmente guarda, mas tem que ser sufocado, e não sufocar o espírito. Gálatas 5:22. Irmãos, você sufoca um ou sufoca um, vai parecer, porque os dois vai estar dentro de você, porque nós estamos vivos, nós não estamos na forma glorificada de Jesus, nós estamos na condição humana, e ainda existem essas duas naturezas, da carne e do espírito. Mas o caráter do Espírito Santo naquele que é nascido de novo, que é a única forma de fugir da condição do mau caráter humano. Irmão, a premissa está dizendo que o caráter humano é mau. A premissa bíblica está dizendo que o caráter do Espírito Santo é bom, é amor, é bondade, é paz, é mansidão, é temperança.
Você é mau caráter ou bom caráter? Você é bom caráter ou mau caráter? Por quê? Pela natureza humana. Você é bom caráter ou mau caráter? Eu por eu mesmo sou mau caráter. Eu, no Espírito Santo, sou transformado. E qual que sobressai? O Espírito Santo. Tem certeza? Fala alto. Tenho. Aleluia. Estou entendendo, irmãos? Ou é uma coisa ou outra. Qual que é a premissa? Qual que é a premissa bíblica? Você é bom caráter se você andar com o Espírito de Deus. Se ele manda em você ou não manda? Fala alto. Manda! Acabou, é isso. Aleluia. Amém. A premissa é essa, irmãos. Eu não tô inventando nada. A premissa é essa. Bom caráter é quem tem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é maravilhosamente, não tem tamanho, porque se você falar que ele tem tamanho, você está ofendendo ele. Ele é Deus. E se você anda com ele, vai resvalar em você faísca dele. Vai resvalar faísca do Espírito Santo. A qualidade é dele, mas se você anda com ele, ele empresta do caráter dele para o seu mau caráter, que vai ser transformado. A pessoa, quando a pessoa vive no Espírito de Deus, quem está olhando você, ele está vendo a imagem de Jesus, porque o Espírito Santo está na frente, revelando a sua glória. O que é santificação? É se doar, doar não, é se render para o Espírito de Deus. Eu concordo com o Senhor. Estão entendendo, irmãos? Quanto você quer ser bom caráter? É quanto você se doa. Irmãos, misericórdia, a premissa é essa. A conclusão, irmãos, se você não tiver o Espírito Santo, você não tem bom caráter, você não tem amor, você não tem paz na vida, você não tem domínio próprio de você mesmo, você está vendido para o diabo, você está dentro daquela epidemia do egoísmo de Satanás, de pensar em si. Estão entendendo, irmãos? Eu não quero ficar nervoso, mas o assunto é esse, é forte, as pessoas não percebem. Oi? Vou tirar a taça dela. Não entendi. Vou tirar a taça. Não, vou ficar calmo. Não, pode ficar nervoso que ele está gostando. Lento. Você pode. Eu prometi para mim que eu não ia ficar nervoso. Irmãos, a premissa é essa. Como que eu avalio uma pessoa que está próxima de mim ou a mim mesmo? Se eu sou bom ou mau caráter? Pelo fruto. Se o fruto é da carne, é de Adão, consequentemente é de Satanás, porque ele que passou isso. Eles eram perfeitos no paraíso. Amém, irmãos? Mas se a solução você adota pela cruz, o novo nascimento é aceitando o sacrifício do Senhor. E existe um novo nascimento ou a fusão do Espírito de Deus com o nosso, que vai nos dar essas qualidades de caráter. E aí nós podemos dar vazão. E, irmãos, quem não tem o Espírito Santo, eu posso concluir biblicamente, através da Bíblia, das premissas bíblicas, que a pessoa é incapaz de amar. Estão entendendo, irmãos? Ah, mas aí todo mundo casa, todo mundo se ama. Não, a pessoa tem instintos. O homem normal, sem o Espírito de Deus, ele tem paixões, ele tem desejos, instintos. Está entendendo, irmão? Tem só instintos que são efêmeros, não possuem valor em si mesmo. Aquele que pensa em julgo desigual, pensa bem, porque o homem natural é incapaz de amar. Você quer um amor ou quer uma paixão volúvel? Responda para você mesmo. Está entendendo, professora? Para os nossos filhos que a gente quer. Não, mas ela é legalzinha.
A premissa é bíblica, irmãos, não é uma premissa humana. Essa qualidade só o Espírito de Deus tem, só Deus tem. Deus é o que? Ele é. Fora dele não há amor. Dureza, hein? Eu que pensava mais ou menos, né? Estão entendendo, irmãos, a questão? Ah, não vou na igreja não. Vou ficar um desigrejado uns aninhos aí. Não tem vida, em outras palavras, fora do Espírito de Deus. Você pode até permanecer no Espírito de Deus, mas ele vai esfriar na sua vida e você vai trocar o caráter humano pelo caráter cristão. Você tem o caráter cristão, irmão? Não me responda, por favor. É um problema seu. O meu problema é saber se eu tenho ou não. Porque a avaliação é pessoal e individual. Estão entendendo, irmãos? Eu não estou bravo mais. Pode responder. Pode devolver a taça. Pode devolver o quê? A taça. Pode devolver a taça. Não bebi água aqui, misericórdia. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Está liberado ficar bravo. Tá Eu fico bravo, rapaz. Misericórdia. Não. Quem vai dormir desse jeito? Não, eu fico nervoso, porque existe na transmissão da mensagem, você sublinha com caneta verde embaixo, que é importante, mas não precisa exagerar, não quero ofender ninguém, mas eu preciso sublinhar, me desculpe, né? Mas eu creio que o Espírito de Deus pode sublinhar no seu coração Amém. E na sua mente as coisas importantes. E aí nós vamos então ver que o crente tem a mente de Cristo. O crente pode pensar igual Jesus Cristo, pensar no outro. Ama ao próximo como a ti mesmo. Você não deve se esculachar, mas pensa no outro junto. Amém, irmãos? Isso é mente de Cristo. Pensar em si somente é mensagem de Satanás. Essa é a marca da besta que nos últimos dias invadiria a terra e a igreja. A forma de agir, pensar, a marca na mente. Por que é a marca? Porque essa língua hebraica, ela é uma língua tribal. Um japonês me explicou que é língua tribal. O japonês também é. Ele fala assim, a bomba, pum. Ele não fala a bomba explodiu. Ele não flexiona o verbo. Essa a língua, por isso que ela fala. Quando é na mente, na testa e na mente. O judeu não põe uma caixinha preta aqui? É muito idiota até. Chega a ser idiota. Ele põe na mão também uma caixinha com versículos bíblicos. Põe no coração, irmão. Seja correto, conforme a Bíblia é. Estão entendendo? Não deixa de se enganar. Vai pela palavra. Mente e forma de pensar. Na testa é a mente, na cabeça. E na mão é sua forma de agir, porque a gente procede de acordo com o que a gente pensa. É resultado do que a gente pensa. Aleluia? Então vamos para o final. Então o vindicador, né? Jó e os discípulos. O Jó reclama com Deus, também está doendo nele pra caramba, lembra? O cara sangra, misericórdia, fede. Do cabelo até a sola do pé, meu. Ele arrancava os cabelos de desespero. E a gente vê isso no Novo Testamento. Aqui foi de uma forma mais sutil. O barco estava batendo, Jesus dormindo. Aí os caras, pô, você vai assistir de camarote, você também que a gente vai morrer? Aí falaram isso para Jesus. Não te importas que a gente morra? Né? Ele fala assim, você deve, como Deus, saber nadar mais, né? Você está entendendo? Os caras, a gente não nada tudo, você anda pelas águas, a gente vai ter. Ele pode correr porque ele anda, né? Quem anda corre, não tem dificuldade, dá para chegar na margem. Mas não importa que a gente morra, eu não sei andar na água. Aí Jesus fala, né? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Como que vocês vão morrer, mano? Eu estou aqui no barco. Eu estou junto.
A gente tirou outra pergunta, não. Ainda bem que ele não foi brabo, né? Ele pegou leve. Eu estou no barco, estou aqui, vocês têm pouca fé. Qual o problema? Tanto é que ele solucionou com simplicidade, como Deus que era também Deus homem. Eu duvido, irmãos, olha, eu sou crente há mais de 40 anos, eu duvido quem explica isso. Um ser que é totalmente homem, Jesus Cristo na terra, quando ele esteve, e totalmente Deus. Duvido, mano, nunca ouvi quem conseguisse me explicar isso, mas exatamente o que ele era totalmente homem. Estão entendendo, irmãos? Ele sangrou como homem na cruz, não como Deus, porque ele tem que representar homens. Ele tem que sangrar e sofrer. Ele foi embrião no ventre de Maria, irmãos. É assim, um negocinho assim, ó, desse tamanho, uma sementinha. Ele cresceu como um homem no ventre dela, para ter todas as qualidades e especificações do manual de fabricação do homem. Ele nasceu homem, porque ele passou pelo processo. E ele vai na cruz como homem, irmão. Ele sofre como homem. Mas independentemente era Deus. Você já viu algum pastor falar assim, calma aí, Mar, eu nunca vi um. E pode, né? Pode ter um problema, mas não. Mas fala, Jesus, socorro, acaba esse. Você viu alguma vez que Jesus orou e o defunto não levantou? Todas funcionavam, porque 100% também era Deus. Como que isso é, eu não entendo, mas aceito. Glória a Deus. Estão entendendo, irmão? Não entendo, mas aceito pela fé. E amém. Não estou preocupado com você, não. Eu quero ter paz com Deus. Eu aceito. Né? Então, ele é 100% Deus. E ele pergunta, eu estou com vocês. E aí Deus, como homem, irmãos, como homem, ele toma o cálice da ira. Toma o cálice da ira de Deus. E ele sofre, irmãos. Naldo, quem sofre mais? Quem é morto na cruz ou quem é queimado devagar? Uma perna de cada vez? Quem que sofre mais, na sua opinião? Irmãos, eu vou explicar para você. O maior sofrimento já registrado no mundo é de Jesus Cristo. Ele sofre, irmãos, o meu pecado, do Mauro Toriani, ele morre, ele doeu nele. Como é que é o seu nome com sobrenome? Salvador Medeiros Ferrer. Estava na cruz, irmão, doeu também nele, um por um, porque ele é um Deus pessoal. Ele não sofreu coletivo, ele sofreu individual, de cada um que ele ama, irmãos. Ele sofreu o teu pecado lá. Por isso que é uma dor extraordinária, monstruosa, de toda a humanidade, e não é dessa geração. Ele sofreu cada um, para dizer, esse agora é meu, eu escrevo o nome dele, eu paguei, e com o sangue dele, é o nome de cada um, ele teve que sofrer, era o preço da ira de Deus, não é por proporção, é 100%, não tem amostragem. Você faz inspeção por amostragem? Tem que ser 100%, porque você está pagando, ele pagou 100% de cada um. Por isso que é idiota essa comparação que eu fiz. Quem sofreu mais? Ninguém sofreu mais que ele. Ele morreu, ele sofreu o pecado de cada um, para poder ser o justificador de cada um. Ninguém pode cobrar a sua vida diante de Deus, porque o preço foi pago individualmente. Não é estranho isso, irmãos? Que sofrimento! Mas ele passou. Foi o maior sofrimento. 1 Coríntios 5:21, Mateus. E ele fala lá na cruz, Deus meus, por que me desamparaste? Estava doendo nele, irmãos, doeu muito. E não doeu como Deus, doeu como homem, porque ele tinha que representar como homem.
É 2 Coríntios. 1 Coríntios 5:21? Não, primeira não tem. Ah, desculpa então. Não tem problema, pode pular. É 2 Coríntios. Pode, é 5:21, vamos ver se é. Aqui. Acontece. Ninguém é perfeito, né? Glória a Deus. Eu não sou perfeito, irmãos, mas Jesus é. E nele nós vamos alcançar vitória. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado, irmãos. Ele era o segundo Adão perfeito. O primeiro Adão conheceu o pecado, se vendeu. Mas o segundo Adão não se vendeu, não. Ele permaneceu sem pecado e o fez pecado por nós, pessoalmente, aquilo que eu expliquei, por cada um. E se fez pecado para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A ira de Deus só é apagada pela justiça de Deus, que é a morte do inocente. Aí a justiça aplaca a ira. Aleluia. Estão entendendo? Vamos para o encerramento. E ele se fez pecado, e ele sente a nossa dor e vence como homem. E aí no finalmente, irmãos, para a gente voltar lá para o livro de Jó, Jó está reclamando tal, e Deus já foi vitorioso lá no céu, porque Jó não se vendeu, foi tocado na carne na segunda situação, era para ceder. Satanás já estava ganha a história, e ele não cede, e ele esmorra o estômago, a cara de Satanás, e ele perde. E aí Deus então volta-se para falar com o amigo dele, Jó, que foi vitorioso no lugar de Deus. Deus não fez nada, ele foi vitorioso pela qualidade do filho que andava com o Espírito Santo de Deus. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Os filhos estavam em festa, ele estava em oração, em favor, se os filhos pecassem, se ele já estava orando. Era um homem, irmãos, que já tinha intimidade com Deus na bonança. Na bonança ele tinha intimidade. Quando veio a bucha, ele não pulou fora, ele abraçou com mais força. Estou entendendo o que eu falei, irmãos? No momento, aquele que tem intimidade com o Senhor no seu cotidiano, quando a bucha vem, o abraço, eu preciso mais. Me solta, o anjo do Senhor. Enquanto você não me abençoar, eu não te solto. Abraçou com mais força. Ele precisou ser ferido para tirar a mão do anjo, senão não soltava. É assim que tem que ser um crente que tem a presença do Espírito de Deus. Porque na dificuldade o abraço tem que ser mais forte, porque ele que é o solucionador, ele é a nossa fortaleza, a nossa vitória. Amém, irmãos? E aí Deus chega para Jó, e Jó está lá, né? Todo é ruim. Aí Deus então mostra as grandezas. Você está falando mal de mim, que eu judio de você, Jó? As grandezas que eu fiz, você entende? Você sabe como que se esquadrinha o mar? E aí Jó vai ficando humilde, vai ficando com vergonha. Não, eu não entendo não. Então, aí Deus pega e leva ele para uma outra visão, uma outra viagem. E aí ele mostra dois monstros, um monstro do mar, o Leviatã, e o monstro da terra. Está em Jó isso, que é Emote ou Bemote. Dois monstros, um da terra e outro. E aí Deus vai e luta. Lá no capítulo 40 em diante, quem tiver curiosidade, veja isso. Ele luta com esses monstros. Ele luta e está difícil a luta, mas ele vence. Ele destrói esse monstro Leviatã, esses demônios, toda a constelação dos demônios está revelada, e ele vai e vence. Só que é difícil, irmãos, a luta, e ele se fere, mas ele vence o Leviatã, e ele vai e luta com o Emote, e ele também se
fere, mas ele vence. Porque ele se fere, Deus não pode perder uma luta. Mas ele lutou como homem, irmãos. Ele lutou como homem na cruz. Doeu. Ele podia perder, mas ele lutou como homem, não como Deus, para nos representar. Mas ele foi ferido. Ele tem marcas eternas. Ele tem marcas. Infelizmente, a gente vai lá chegar no céu. Quando ele for abençoar o pão, igual a gente vai abençoar hoje, irmão, na mesa da ceia lá do Senhor, que é as bodas do Cordeiro, vai ter um fundo na mão dele. Ele ficou marcado, porque ele não luta como homem, ele luta como Deus, ele luta como homem. Mas ele vence. E aí Jó que estava envergonhado, aí ele conclui: vencia você, porque ele viu a fraqueza de Deus. Ele podia perder, irmãos. Nós vemos a fraqueza de Jesus. Ele sangrou. E Jó percebe que Deus podia perder ali, porque Deus se diminuiu a tal ponto de ser só homem na luta. E Jó viu ele do mesmo tamanho de si como homem. Jó não chegava nem perto daquele Leviatã, mas ele foi, encarou com coragem. E aí ele ficou tão pequeno, irmãos, na luta, que Jó percebeu que ele era um igual. E aí ele fala: eu te conhecia de ouvir, mas eu igual, né? Eu te conheço de ver, de te sentir como um Deus corajoso, que tem a coragem de fazer isso, de tomar o meu lugar para me dar a vitória que está escrito naquele vidro lá. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem com a tua grandeza, né? De amor, de se fazer pequeno, porque o meu mano Adão falhou, mas o meu mano Jesus viveu, me venceu. Amém. Né? Deus vence, irmão, pelo seu caráter e não pelo seu poder. Caráter de homem dirigido pelo Espírito de Deus. Jesus era colado com o Espírito de Deus. Tanto é que na cruz ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E ele tinha que morrer sozinho na cruz para nos representar. E naquele momento ele foi desligado do Espírito de Deus para ser condenado. Então ele venceu até o fim pelo caráter de Deus, pelo caráter do Espírito Santo, que é a nossa única opção, irmãos. Qual a nossa única opção? É viver na direção do Espírito Santo, ter bom caráter, ter o caráter cristão, em outras palavras, para sermos vitoriosos. Amém, irmãos? Eu vou encerrar porque eu acho que está ótimo. Não vou continuar, vocês entenderam. Amém, irmãos? Amém. Então, Jó alcançou vitória dobrada no final, irmãos. Ele alcançou vitória dobrada. Glória a Deus. Porque Deus é fiel, né? Sirva o Senhor, irmão, que você tem vitória certa e vitória dobrada. E você tem esse direito de vitória dobrada. Quem quer a vitória dobrada? Tome posse em nome de Jesus. Amém.